Olá, pessoal, tudo bem? Voltamos agora no módulo 2, continuando a nossa conversa sobre anotação de enfermagem. E agora a gente vai conseguir identificar exemplos práticos de anotação, lembrando que todo esse material foi referenciado, e inclusive esses exemplos retirados desse documento, dessa referência, que foi publicado em 2022 pelo Corém de São Paulo, esse manual Anotação de Enfermagem. Então, os exemplos foram retirados desse manual. Eu faço a sugestão de leitura, é um manual extremamente fluido, é um material que não é grande e que com certeza vai agregar a todo profissional que conseguir realizar essa leitura. Fiz algumas pequenas modificações para estarmos mais contextualizados à nossa realidade. Então, alguns termos foram retirados, mas quase na íntegra os exemplos estão como no manual. Vamos lá, então. O objetivo desse módulo 2 é apresentar exemplos práticos de anotação de enfermagem, como já dito. Então, vamos direto ao ponto, ao nosso primeiro exemplo. Então, nós temos aqui um técnico de enfermagem que inicia o seu plantão no dia 24/3, agora de 2024, e ele inicia a sua primeira anotação de enfermagem às 8h15 da manhã. E ele escreve o seguinte: recebo o plantão com o paciente acordado no leito, com as grades elevadas e rodas do leito travadas, acompanhado pela filha, senhora Regina, nega dor ou desconforto, com catéter venoso periférico, de calibre 22, no terço médio da face anterior do antebraço direito, com fixação transparente estéreo, íntegra e bem aderida, sem sinais logísticos nem inserção. Com pulseira de identificação legível em membro superior direito, sem sinais de garroteamento. Cobertura sobre ferida operatória chifopúbica limpa e seca externamente. Catéter vesical de demora fixado na região inguinal direita, com débito amarelo claro. Verifico sinais vitais. Oriento o paciente acompanhante quanto ao uso da campainha e a chamar a equipe de enfermagem caso o paciente deseje sair do leito. Carimbo e assinatura. Vamos imaginar que nesse hospital nós tenhamos ainda todo o registro realizado em papel. Então, aqui a gente consegue identificar informações extremamente claras que dá possibilidade de quem realizar a leitura de como esse técnico de enfermagem recebeu o plantão. Quais são os dispositivos que esse paciente está, no caso aqui um catéter venoso periférico, um acesso venoso periférico e uma sonda vesical de demora, dá possibilidade de entendermos qual é a localidade desses dispositivos e como está a característica dessa inserção. Dá para a gente também a possibilidade e compreensão que esse paciente está devidamente identificado. Isso é extremamente importante porque não há possibilidade de nenhuma assistência segura se nós não tivermos o nosso paciente com uma pulseira de identificação presente e legível. É impossível que a gente faça todas as conferências que é necessário para conferir uma assistência segura para o paciente, para você, profissional, sem a presença de pulseira. Então, esse técnico de enfermagem faz questão de colocar isso no seu relatório. E também ele traz informações com relação à orientação. Orienta o acompanhante quanto ao uso de campainha e, ao chamar a equipe de enfermagem, caso o paciente deseje sair do leito, coloca lá no início que recebe o paciente com grades elevadas e rodas do leito travadas, possivelmente um paciente que tem risco de queda inserido aí no seu contexto. Então, esse técnico de enfermagem faz questão de colocar essas informações, que dá, inclusive, respaldo legal de que ele tem cuidado da promoção e da prevenção de queda para esse paciente. Dando continuidade, então, essa primeira anotação foi realizada às 8h15 da manhã. Trazendo aqui uma informação, lá no relatório, ele coloca o termo chifopúbica. Eu fiz uma pesquisa rapidamente aqui para trazer essa figura, ilustração para vocês, somente para a gente relembrar aqui regiões abdominais e quadrantes abdominais. Então, aqui nas regiões abdominais, quase um jogo da velha aqui, onde a gente tem 9 regiões. Então, relembrando a região número 1, hipocôndrio direito, a região número 2, região epigástrica, região número 3, hipocôndrio esquerdo, o 4, vamos para flanco direito,
5, mesogástrico ou umbilical. 6, flanco esquerdo. O 7, fossa ilíaca direita ou inguinal direita. O 8, região hipogástrica ou suprapúbica. Então, aqui eu trouxe para a gente relembrar, lá está usando o termo chifopúbica, mas se a gente quiser colocar, substituir por suprapúbica, está totalmente correto. E o número 9, fossa ilíaca esquerda ou inguinal à esquerda. Então, agora a gente traz para o quadrante abdominal, só dividido em superior e inferior. O número 1, quadrante superior direito. O 2, superior esquerdo. O número 3, quadrante inferior direito. E o 4, quadrante inferior esquerdo. Então, só para a gente reavivar aqui a nossa memória sobre a localidade abdominal, regiões e quadrantes. Voltando, então, para a continuidade do nosso exemplo, o primeiro relatório foi anotado às 8h15 da manhã, agora 8h45, esse mesmo técnico de enfermagem relata: auxiliado no banho de aspersão, banho no chuveiro em cadeira higiênica, sem dispneia, sem lesões de meato uretral. Lembra do cuidado do técnico de enfermagem em especificar isso, visto que é um paciente que está com sonda vesical de demora. Realizada a limpeza concorrente em leito e mobiliário, trocadas roupas de cama. Sentado em cadeira sob a supervisão do acompanhante, realizado curativo em ferida operatória abdominal conforme a prescrição de enfermagem. Traz ainda a informação: bordas aproximadas, pontos íntegros, sem sinais flogísticos, região perilesão íntegra, sem dor ao procedimento. Trocada a fixação do catéter vesical de demora conforme a prescrição de enfermagem, fixado em região inguinal esquerda. Então, nesse relatório, nessa continuidade, a gente consegue também trazer informações importantes sobre a informação sobre a prescrição do enfermeiro. Então, o técnico de enfermagem coloca, né? Trocado fixação do catéter vesical de demora conforme prescrição de enfermagem. Antes estava na inguinal direita, agora ele coloca na inguinal esquerda e ele registra isso. Outro dado muito bacana foi ter registrado que realizou a limpeza concorrente dos mobiliários, do leito. Informação extremamente importante para que a gente possa respaldar o nosso cuidado e a nossa assistência quanto às precauções de infecção. Então, é muito importante que a gente coloque com riqueza, com fidedignidade, todo o cuidado prestado. Até o presente momento, é possível que qualquer profissional que faça a leitura desse pedaço de relatório, de anotação de enfermagem, do que foi feito e como foi feito a prestação de cuidado para esse paciente. Dando continuidade ainda, às 9h20, verificada a glicemia capilar, conforme item 7 da prescrição médica, no primeiro quirodáctilo direito. Quirodáctilo, dedos. Administradas 10 unidades do item 8 da prescrição médica no quadrante inferior esquerdo abdominal. Lembra que a gente acabou de ver isso lá no slide anterior. Realizada dupla conferência com a enfermeira Fabiola Rodrigues. Olha só que sacada, faço um parênteses aqui, uma pausa. Como foi feito a prescrição de provavelmente 10 unidades de insulina, visto que foi feito previamente a essa administração glicemia capilar, sabendo que é uma medicação de dupla checagem, uma droga de alto alerta, esse técnico de enfermagem faz questão de deixar claro no seu relatório que fez a conferência dupla checagem e coloca o nome da enfermeira responsável que realizou essa checagem com esse profissional. Então, realmente, uma anotação de enfermagem fidedigna, uma anotação de enfermagem que dá clareza, que dá informações para a continuidade do cuidado e que dá, inclusive, respaldo legal, tanto quanto a segurança para o paciente, quanto para o profissional que está aqui assistindo. Ele carimba e assina. 11h30, auxiliado pela filha no almoço, aceitou a metade do arroz, todo o feijão, o frango, recusando a sobremesa. Então, não tem aquele termo genérico, aceitou bem a dieta, não aceitou a dieta. Tem clareza de quais as quantidades, ainda que sejam quantidades, né? Metade do arroz, todo o feijão, mas dá noção para quem faz a leitura desse relatório do quanto esse paciente se alimentou. Auxiliado na higiene oral e auxiliado a retornar ao leito conforme solicitação do paciente. Instalado, item 14, conforme prescrição médica,
pelo acesso venoso periférico em membro superior direito. Desprezo a urina do coletor do catéter vesical de demora, carimba e assinatura. Aqui eu ainda incluiria, aqui no desprezo urina do coletor de catéter vesical de demora, quantos ml, o aspecto, coloração, para deixar ainda com mais riqueza de detalhes. Continuando ainda nesse exemplo. Meio-dia. Refere cefaleia, nível 8 em escala de dor verbal. Comunicado à enfermeira Roberta Soares, administra o item 7, conforme prescrição médica, pelo acesso venoso periférico, conforme solicitação da enfermeira. Carimba e assina. Meio-dia e 40, refere melhora da cefaleia no momento com nível 2 em escala de dor verbal, carimba e assina. Bom, continuando. Agora, na continuidade, a gente tem a troca de plantão. Já vamos agora para o horário de 14h15. E aí temos o seguinte relato por um outro profissional técnico de enfermagem. Paciente dormindo, com grades elevadas e rodas do leito travadas, acompanhado pela esposa, a senhora Marcela. Olha só, a gente conseguiu lembrar, conseguimos ver que no início do plantão estava com a filha e que agora ele está acompanhado pela senhora Marcela, que é a esposa. Dá total noção e possibilidade de quem realizar a leitura desse relatório de como que foi o acompanhamento desse paciente durante o dia, sem queixas álgicas, com pulseiras de identificação íntegra no membro superior direito, sem sinais de garroteamento. Traz de novo, então, dados sobre prevenção de queda, olha só, grades elevadas, rodas do leito travadas, traz sobre informações sobre a identificação desse paciente, porque, de novo, não há possibilidade de uma assistência segura se esse paciente não estiver devidamente identificado. Então, é totalmente pertinente, recomendável que no relatório, na anotação, esteja escrito que você acompanha um paciente, que você assumiu o plantão e que a pulseira está presente no membro superior ou esquerdo e que ela está legível para a sua segurança e para a segurança do paciente. Catéter venoso periférico, 22 no terço médio da face anterior do antebraço direito, sem sinais flogísticos em inserção, com película transparente estéril, bem aderida e íntegra. Curativo oclusivo, inferido operatório chifa púbica, limpo e seco externamente. Catéter vesical de demora, fixado na região inguinal esquerda, com débito amarelo límpido. Orienta o acompanhante em relação ao uso da campainha e a solicitar a ajuda da enfermagem para o paciente sair do leito. Novamente, colocando a orientação dada para risco de queda. Carimbo e assinatura do técnico de enfermagem. Bom, isso então era às 14h15, agora a gente já está 14h45. Verifico os sinais vitais, comunico à enfermeira Catarina Ferrer que a pressão deu 160 por 88. Carimbou e assinou. Às 15 horas. Agora nós temos uma outra anotação. Realizo a ausculta pulmonar com sons respiratórios normais, sem ruídos adventícios. Questiono sobre presença de queixas com negativa do paciente. Administro o item 9 conforme prescrição médica e informo o pico hipertensivo ao médico Jailton de Souza, carimbo e assinatura da enfermeira. Quando a gente presta atenção nesse recorte de anotação de enfermagem, a gente já identifica a presença de exame físico. Então, aqui a gente consegue verificar a diferença entre uma anotação técnica do técnico de enfermagem e uma anotação do enfermeiro com partes integrantes de exame físico. Então, é extremamente importante que a gente não faça confusão e que a gente consiga identificar o que é uma anotação de enfermagem do técnico de enfermagem e o que é uma anotação de enfermagem do enfermeiro. Lembrando que a anotação de enfermagem é diferente de evolução de enfermagem. A anotação de enfermagem é feita pelo técnico e também pode ser realizado pelo enfermeiro. Evolução de enfermagem é privativo do enfermeiro, certo? Bom, é colocado que o paciente teve uma intercorrência, é colocado o nome da enfermeira que foi comunicada, a enfermeira coloca o nome do profissional médico que foi comunicado, e isso é de extrema importância, novamente, para a continuidade da assistência, para quem fazer a leitura, posteriormente consiga identificar o que aconteceu com o paciente nesse determinado período de tempo.
15h20, verifico pressão arterial conforme solicitação da enfermeira Catarina Ferro. Pressão 136/72, carimbou e assinou técnico de enfermagem. Bom, agora vamos para um segundo exemplo, onde a gente vai apoiar o cliente com dificuldade em deambular para banho de aspersão, banho no chuveiro. Aqui no dia 22/3/2024, 8 horas da manhã, o técnico de enfermagem então relata o seguinte: paciente acordado, sentado na poltrona, calmo e com desejo de tomar banho. Foi oferecido o seu andador e encaminhado ao banheiro, mantendo-o sob supervisão constante. Olha só. Foi auxiliado quanto ao uso de esponja e sabão líquido, permaneceu em pé durante a higiene corporal e com o apoio das mãos nas barras de segurança. Não apresentou tonturas ou queixas, carimbou e assinou. Então, aqui novamente, uma anotação de enfermagem que consegue dar percepção e clareza do trabalho, da assistência que foi realizada e de todo o cuidado, tanto no acompanhamento, foi um banho de aspersão acompanhado, nas orientações de precaução de queda. Então, temos todo o caminho que foi feito durante esse procedimento e ainda como o paciente se sentiu. Lembre que a gente viu lá no módulo 1 que é importante relatar como o paciente recebe o cuidado, como o paciente sente, tem a percepção mesmo de cuidado, até para entendermos se o que está sendo proposto como plano de cuidado está tendo eficácia, eficiência para o paciente. Exemplo 3. Curativo realizado em lesão por pressão operatória ou traumática de paciente acamado. Então, no dia 22/3/2024, 2 horas da tarde. Realizado curativo em lesão por pressão estágio 2, em calcânio direito, com soro fisiológico, em jato e aplicada placa de hidrocoloide conforme a prescrição de enfermagem. Lesão com 3 centímetros de largura e 4 centímetros de comprimento, leito raso sem exudato. Bordas sem maceração. Referiu dor suportável, com ardência local, durante o procedimento, carimbou e assinou. Bom, então aqui nesse exemplo de um curativo de lesão por pressão, é um exemplo extremamente rico, onde esse técnico de enfermagem identifica qual é o estagiamento da lesão, então ele traz que é um estágio 2, ele coloca a localidade em calcânio direito e ele coloca com quais materiais foram realizados o procedimento curativo. Soro fisiológico, em jato e aplicado placa de hidrocoloide conforme a prescrição do enfermeiro. Então, dá total compreensão de quais coberturas e de quais materiais foram utilizados nesse curativo. E ainda detalha, é uma lesão com 3 centímetros de largura e 4 de comprimento. Leito raso, é uma lesão que não está profunda, não tem exudato. Abordas sem maceração. E coloca, como a gente tem evidenciado e trazendo para foco aqui no nosso raciocínio, como o paciente se portou durante o tratamento, durante o procedimento, perdão. Referiu dor suportável com ardência local durante o procedimento. É extremamente importante colocar como o paciente recebe o cuidado durante a nossa anotação de enfermagem. Vamos para mais um exemplo? Exemplo 4. Higiene oral em cliente acamado e consciente. Então, no dia 22/3/2024, às 15h30, o técnico de enfermagem anota: paciente acordado solicitou ajuda para realizar a higiene oral, porque permanece em repouso absoluto. Oferecidas escova, creme dental e água filtrada. Fez a escovação sozinha e foi necessário escovar a língua devido à presença de crostas esbranquiçadas. Oferecida solução bucal para realizar bochechos, relatou estar mais confortável após o término da higiene, carimbou e assinou. Então, mais uma vez, uma anotação de enfermagem detalhada, com clareza, bem fidedigna e, mais uma vez, trazendo como o paciente recebeu o cuidado. Relatou estar mais confortável após o término da higiene. É de extrema importância entendermos e anotarmos essa informação qualitativa do nosso cuidado, da prestação do cuidado da enfermagem. Vamos para mais um exemplo. Higiene oral com paciente. Aqui é sobre uma transferência. Então, aqui é uma transferência de paciente.
Então, no dia 22/3/2024, às 20 horas. Transferido o paciente da poltrona para o leito com auxílio do marido, Sr. Cláudio. Não apresentou queixas de dor ou desconforto enquanto permaneceu por 2 horas sentado na poltrona após o jantar. Foi posicionado em decúbito lateral direito, com cabeceira a 30 graus, com apoio de travesseiros entre os membros inferiores e proteção dos calcâneos com coxins. Grade das camas elevadas, foi aquecido com cobertores, pois referiu frio, carimbou e assinou. Então, aqui a gente tem a transferência de um paciente da poltrona para o auxílio de uma transferência da poltrona para o leito, para a cama, com riqueza de detalhes, com evidências com relação à prevenção de lesão por pressão, onde coloca posicionado em decúbito lateral direito com cabeceira a 30 graus, com apoio de travesseiros entre os membros inferiores e proteção dos calcâneos com coxins. Grade das camas elevadas, foi aquecido com cobertores, pois referiu frio. Então, mais um exemplo de anotação de enfermagem, com riqueza de detalhes, com possibilidade de interpretação, de acompanhamento da assistência, continuidade da assistência, com possibilidade de identificação de elementos para indicadores, conforme evidenciamos no nosso módulo anterior. Trazendo aqui novamente para nossa lembrança, os registros realizados no prontuário do paciente-cliente tornam-se um documento legal de defesa dos profissionais e dos pacientes-clientes, devendo, portanto, estar imbuídos de autenticidade e de significado legal. Os registros refletem todo o empenho e força de trabalho da equipe de enfermagem, valorizando assim suas ações. O tempo todo, a gente conversando que é necessário que na nossa anotação a gente consiga evidenciar o trabalho da prestação de cuidado da nossa equipe, do nosso trabalho. E a gente vai conseguir evidenciar, dar visibilidade a todo o trabalho que a gente faz e que é muito através da nossa anotação. Precisa refletir o que foi feito na prática. O registro deve subsidiar a continuidade do planejamento dos cuidados de enfermagem em suas diferentes fases, favorecendo também o planejamento assistencial da equipe multi. Trazendo novamente esse alerta, a anotação da equipe de enfermagem, ela serve de subsídio para todos os outros profissionais. É frequentemente avaliado por outros profissionais o que nós anotamos, o que o enfermeiro anotou, o que o técnico de enfermagem anotou, o auxiliar anotou. Então, a nossa anotação, ela dá subsídio para a assistência e para a prática de outros profissionais também. E lembre-se, para a gente não perder de vista, se você não registrou, não é considerado realizado legalmente aquele procedimento, aquela medicação ou aquela orientação. A gente só vai considerar como legal aquilo que está registrado. Então, nós terminamos o nosso módulo 2. Obrigado por estar aqui comigo nessa conversa sobre anotação de enfermagem. Bom proveito e até a próxima!